Batalha espiritual. É um nome forte, não é? Quando se ouve isto, a mente viaja logo para imagens de anjos, demónios. Mas o que é que isto significa, na prática, dentro da teologia cristã? É isso que vamos explorar hoje. Ok, então para começar, é bom ter uma base sólida. O que é, afinal, a batalha espiritual? Essencialmente estamos a falar do conceito cristão de que existe uma luta, um combate mesmo, contra forças do mal, forças sobrenaturais. E a base disto tudo é a crença de que estas entidades, os demónios, não são apenas figuras de histórias antigas, mas que intervêm ativamente no nosso mundo. Muito bem. Agora que já temos a definição, vamos aprofundar um pouco. Para perceber mesmo este conceito, temos de olhar para a ideia em si e, claro, para as práticas que nascem dela. E como é que esta crença se traduz em ações concretas? Bem, há todo um leque de práticas. A oração, claro, é a base de tudo, mas vai muito além disso. Falamos de rituais mais pessoais, como o jejum ou a unção com óleo, e também de atos mais formais, muitas vezes em comunidade, como a imposição de mãos ou o exorcismo, que é talvez o mais conhecido. Ok, mas de onde é que vem tudo isto? É uma invenção recente? Nem por isso. As raízes desta doutrina estão bem fincadas nas Escrituras, no que é chamado o modelo bíblico. E esse modelo bíblico tem uma figura central, o próprio Jesus. Se olharmos para o Novo Testamento, vemos que o ministério dele envolvia, e muito, o confronto direto com estas forças demoníacas. A expulsão de demónios não era um ato isolado, era mesmo uma parte fundamental da sua atividade, como lemos nos Evangelhos. E talvez não haja passagem mais citada neste contexto do que esta do apóstolo Paulo. É absolutamente central. Ele diz que a luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra outras pessoas. É contra algo diferente, algo que está nas regiões celestiais. Isto define o campo de batalha como sendo puramente espiritual. Agora, uma coisa muito importante a reter é que não há uma única forma de ver ou praticar a batalha espiritual. Longe disso. O conceito é interpretado de maneiras muito, mas mesmo muito diferentes, dependendo da denominação cristã. E este espectro é bem visível aqui. Por um lado, temos a tradição católica, com as orações a São Miguel Arcanjo e os rituais muito formais de exorcismo. Depois, vemos que até na Reforma Luterana o exorcismo teve o seu lugar. E no outro extremo, talvez, temos os ministérios de libertação, muito comuns nas igrejas pentecostais, que têm uma abordagem, digamos, mais direta e frequente. E falando em abordagens diferentes, isso leva-nos a uma evolução mais recente e já agora bastante controversa. Vamos falar sobre o chamado mapeamento espiritual. O que é fascinante é que, segundo um dos seus maiores defensores, C. Peter Wagner, esta abordagem é algo bastante novo. Ele próprio admite que esta ideia de uma guerra de nível estratégico era, bem, praticamente desconhecida para a maioria dos cristãos até os anos 90. É uma mudança recente. Então, como funciona este mapeamento espiritual? É quase como uma campanha militar, com uma estratégia clara em 3 passos. Primeiro, a investigação. A ideia é identificar que demónios ou fortalezas espirituais dominam uma certa cidade, um bairro, uma região. Depois, o confronto, orações focadas e um envolvimento direto para combater essas forças. E por fim, a expulsão. O objetivo é neutralizar essa influência e, na linguagem deles, recuperar o território. Ora, como se pode calcular uma abordagem tão assertiva e estratégica, não ia passar sem gerar controvérsia. E gerou, de facto, muita. Vamos olhar para os pontos da discórdia. O debate central pode ser resumido de forma bastante simples. De um lado, os defensores dizem isto é uma luta real, literal e necessária contra forças do mal que estão a influenciar o mundo. Do outro lado, os críticos respondem não, isto é uma interpretação agressiva que não tem base bíblica e que na verdade se desvia da mensagem central do Evangelho. E estas críticas não vêm só de um lado, vêm de várias frentes. Há as críticas teológicas, de dentro do próprio cristianismo, como a Igreja Luterana Alemã, que a considera antibíblica. Depois há a perspectiva académica, onde os estudiosos se perguntam se não se está a pegar numa metáfora sobre as dificuldades da vida e a transformá-la em técnicas de combate literais. E por fim, há os observadores escolares, que olham para o fenómeno e o associam a outras coisas. Pânicos morais, o uso de uma linguagem de guerra ou até a aceitação de crenças populares como se fossem factos. E tudo isto nos deixa com a grande questão final, não é? O que é, afinal, a batalha espiritual? Será uma metáfora poderosa para as lutas internas e externas que todos enfrentamos numa vida de fé? Ou será mesmo uma batalha literal a decorrer neste preciso momento pelo destino do mundo? É uma pergunta que, como vimos, está longe de ter uma resposta única e que continua a alimentar este debate tão complexo.